O Senhor esteja convosco. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Vamos sentar um pouquinho para ouvir aqui. Nós estamos então nesse início de sábado, nosso acampamento. Profecia do Avivamento iniciou ontem com a missa do Padre Roger Luiz. Eu já quero com muito carinho acolher o Padre Roger, acolher o nosso irmão Fábio, que veio lá de Cachoeira Paulista com muito carinho. Minha admiração a vocês, minha gratidão pela dedicação ao carisma, os anos de carisma. A gente sabe, né, quantos desafios. Também acolhendo mais uma vez e expressando minha gratidão à comunidade Santíssima Trindade, né, acolhendo mesmo, dizendo da nossa parceria, da nossa amizade, viu? Deus abençoe cada um de vocês. E você que está aqui, você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova 100.3. Hoje de manhã nós vamos iniciar falando sobre a Virgem Maria, Nossa Senhora Maria, a priora do avivamento. Priora no convento quer dizer que ela é a chefa, né? Do convento carmelita, é a madre, é a chefa. É a priora. Priora é aquela que está à frente, que conduz o avivamento, aquela que nos direciona, aquela que puxa o carro. É a chefa. Você, como mulher em casa, você sabe, né? Você tem que governar a casa. Se você não governar, deixar para o teu esposo, como que vai ficar a organização da casa? Imagina, fica do avesso, né? Toalha num lugar, meia no outro. E por aí vai, louça. Aí se você não vai como mulher lá, governando, botando ordem, imagina como que vai ficar a tua casa, né? Nada contra meus irmãos, mas a gente tem a tendência de ser mais relaxado, né? De deixar a coisa rolar. E as mulheres vão com esse senso de organização, de condução. Do mesmo modo é a Virgem Maria. Tudo começa, todo o avivamento começa por meio da Virgem Maria, começa nela. Tudo começa nela. Você não pode viver um avivamento verdadeiro sem a presença e a força da Virgem Maria. Essa é a grande verdade. Ela é a primeira. Ela que dá o primeiro passo para o avivamento. E ao mesmo tempo é ela que conduz e organiza todo o avivamento. Por isso eu queria convidar você a ouvir aqui essa palavra, a ler comigo, você que trouxe a palavra de Deus, a ler comigo aqui o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 ao 45. São Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao 45. Enquanto você vai pegando aí a passagem de São Lucas, é muito interessante a gente parar para perceber que o Evangelho de Lucas, ele, na verdade, são dois livros que foram separados pela igreja, mas é um livro só. Lucas e Atos dos Apóstolos é somente um livro, mas acabou se separando pelas questões da igreja, pela sabedoria da igreja, porque Lucas, o Evangelho de São Lucas, fica falando da vida de Jesus, enquanto Atos dos Apóstolos fala então da ação dos apóstolos na igreja, o início da igreja. Mas Lucas e Atos dos Apóstolos foram escritos juntos. Você for fazer um curso de teologia, por exemplo, você vai identificar isso. Existe uma continuidade. Se você for fazer um estudo bíblico, viu, Fábio? Você lê Lucas e já pode emendar em Atos. Você vai ver que tem uma continuidade. E é muito bonito perceber isso. Lucas é considerado, com esse livro do Atos dos Apóstolos, o grande apóstolo do Espírito Santo, porque ele vai dizendo da ação do Espírito Santo na igreja. E assim também a gente pode dizer que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. Então por isso eu quero ler aqui nesse avivamento esse trecho junto com você. Olha o que está acontecendo aqui no capítulo 1, versículo 39 ao 45. O título da minha Bíblia aqui de Jerusalém é o título A Visitação. A Visitação. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa,
dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito, Isabel exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação. Veja que coisa tão interessante. Maria recebe a visitação do anjo, e na visitação do anjo, o anjo diz que ela seria a mãe do Salvador. Então Maria fica ali naquele mistério, naquele ar de contemplação, de mistério. E ainda por cima o anjo, para confirmar isso que disse a Nossa Senhora, diz: olha, tua parenta também Isabel já está no 6º mês. Então parece que Nossa Senhora meio que querendo saber o que estava acontecendo com a sua prima Isabel, até porque Isabel era de idade. Isabel estar grávida seria um grande milagre, seria uma grande manifestação da glória de Deus. Então Maria também resolve ir lá ajudar Isabel. Maria, ela já é cheia do Espírito Santo, ela já é repleta do Espírito Santo. E a igreja diz que Maria é repleta do Espírito Santo por 2 motivos. E esses 2 motivos bastariam para tudo. Primeiro motivo é porque o próprio Espírito escolheu morar nela. Então o próprio Espírito escolheu a Virgem Maria para se encarnar e gerar o Cristo dentro do seu ventre. Só por esse motivo, então ela já é repleta e cheia do Espírito Santo. Mas aí também vamos dizer que Maria não teria mérito nenhum se fosse só por isso, né? Não teria mérito nenhum, foi escolha do Espírito Santo. E aí qualquer um poderia dizer: ela é uma mulher qualquer um poderia ter sido escolhida. Foi escolhida Maria, mas se o Espírito quisesse escolher outra, quisesse escolher a Sheila aqui, nossa missionária, então está aqui a Sheila e pronto. Poderíamos cair nessa ignorância, sim ou não? Sim ou não? Não é o que o pessoal fala lá fora? Não, é qualquer mulher, tanto faz. Então tudo bem. Se for pensando nisso, o Espírito Santo escolheu Maria para se encarnar, então tudo bem, não tem problema. Qualquer mulher poderia encarnar Jesus. Mas o segundo movimento de Maria foi que primeiro, antes da encarnação do Verbo no seu ventre, ela, através da sua vida de oração, da sua vida de avivamento, da sua vida de busca por Deus, já foi encarnando Jesus no seu coração. Ela já foi gerando Jesus dentro do seu coração. E a cada atitude que Maria tomava, ela se igualava, ela imitava Jesus mesmo sem conhecê-lo. Ali no seu coração já ia nutrindo a força de Cristo. Então Maria, por esses 2 motivos, gera Jesus no coração e gera Jesus no ventre. Então Maria é a portadora do Espírito Santo, ela é a priora, é a primeira que recebeu essa grande graça do avivamento. E claro, ela é cheia então do Espírito Santo, e o Espírito Santo já faz um primeiro movimento quando você está cheio dele. Qual é o movimento que Maria faz? Ela vai a serviço de Isabel. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue ficar parado, você não consegue ficar com o Espírito Santo só para você, não. Você quer anunciar o Espírito Santo a todas as pessoas, ao seu marido, aos seus filhos, à sua esposa, à sua sogra, ao seu sogro, aos seus tios, o seu trabalho. Aonde você vai, você quer anunciar o Espírito Santo. Por quê? Porque você está cheio, você está repleto, você está como um copo transbordando, a água está derramando, e essa água não pode cair no chão, ela tem que cair em outro copo. Primeiro movimento daquele que é avivado é o desejo de evangelização. Então Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, primeiro no coração, e agora com Jesus encarnado dentro do seu ventre,
ela fica incomodada, ela é como um motor ligado, ela está ali se mexendo, e o que ela faz? Vai visitar então Isabel, sua parenta. Então ela resolve, não, eu não vou ficar aqui cuidando só de Jesus aqui no meu ventre, não, vou lá visitar Isabel, vou lá ver o que está acontecendo com ela. Então Maria começa a caminhar no deserto, por dias e dias no deserto. A gente não tem noção do que é isso. Alguém que já fez uma romaria andando, uma peregrinação andando, por exemplo, para o Recife ou para Simbres, algum lugar assim, alguém já fez? 10 quilômetros, 20 quilômetros, andando, correndo. Povo de Deus, não é um esforço? Imagina você no deserto, num sol, pelando o couro da cabeça. Maria lá, foi indo embora, naquele sol, naquele deserto atrás de Isabel. Não era perto não, gente. Era quilômetros e quilômetros de distância. Quem foi na Terra Santa sabe. Maria foi andando porque ela não se aguentava. Ela precisava servir, ela precisava evangelizar, ela precisava partilhar o Espírito Santo que estava no seu ventre e no seu coração. Então Maria vai até o encontro de Isabel. E chegando na presença de Isabel, diz a palavra de Deus: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou cheia, repleta. Aqui na minha Bíblia está escrito isso, repleta do Espírito Santo. Maria, tomada do Espírito Santo, Isabel, só de ouvir a voz dela, que a gente não sabe como foi, né? Diz, né? Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Talvez Isabel estivesse lá na cozinha, mexendo com alguma coisa, ou Isabel estivesse deitada na cama, e meio que Maria entrou lá e disse assim: bom dia, Isabel. Fez uma saudação. Talvez Isabel nem viu Maria, só de ouvir a voz dela, só de ouvir a voz da Virgem Maria, Isabel já ficou então cheia, repleta do Espírito Santo. A criança estremeceu, porque a criança não aguentou a presença do Espírito Santo no ventre de Isabel. E claro, quem é essa criança? João Batista no ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria e João Batista no ventre de Isabel. Ali o ministério de João Batista já estava sendo formado, constituído. Antes mesmo de João Batista ser profeta, o que ele viveu primeiro? O batismo no Espírito Santo. Primeiro ele foi batizado no Espírito Santo, pela presença de Maria. Maria e de Jesus. Maria, a portadora do Cristo, a portadora do Espírito Santo, a priora do avivamento, o primeiro passo para o avivamento, a condutora do avivamento. Como que Maria dissesse assim: vou começar uma grande revolução aqui na Terra Santa. Vou começar por quem? Vou começar pela minha casa, minha família, Isabel. Então eu vou lá, vou levar o Espírito Santo para Isabel, porque através da minha família vai começar o movimento. Aí Maria vai lá e leva o batismo no Espírito Santo para Isabel e para João Batista no ventre. E ali tudo já vai sendo transformado, tudo já vai sendo mudado. O primeiro passo do avivamento acontece primeiro no nosso coração. Naquilo que eu disse, Maria gerou Jesus do coração, e por isso se tornou então repleta do Espírito Santo. Ela foi ali na sua intimidade, na sua oração. Então o primeiro avivamento que deve acontecer é dentro do seu coração. Às vezes a gente está aqui, né, a gente vê às vezes as pessoas vindo: padre, eu quero rezar pelo meu neto, padre, eu quero rezar pelo meu esposo, padre, eu quero... Comece rezando por você, para que você seja avivado, para que você seja cheio do Espírito Santo. Comece por você. É a mesma coisa, né, que às vezes vem um casal de namorados, né, e aí a menina às vezes diz para nós assim, né: olha, padre, eu estou com um namorado, não estou vivendo a castidade com ele, mas eu sinto que eu devo salvar ele. Coitada, vai se perder você e ele. Um cego pode guiar outro cego? Sim ou não? Primeiro quem tem que se salvar é você. Se você não está buscando a salvação, imagina, olha a cabeça dessa menina: eu estou me entregando para o meu namorado para ele se converter, eu estou levando ele ao pecado para ele se converter, eu estou cedendo ao pecado para ele se converter.
ele vai se converter desse jeito? Primeira coisa, então, é acabar o namoro, salvar a minha alma. Primeiro você salva a tua alma, depois você busca a salvação do outro. Primeiro o avivamento que deve acontecer é em mim. Primeiro dentro do meu coração, gerar o Cristo dentro do meu coração. Eu não posso vender a minha alma ao pecado pensando que eu estou fazendo bem para o outro, porque senão o outro vai ficar chateado. Meu namorado vai ficar chateado, padre. Meu namorado vai me largar. É melhor que ele te largue do que você ir para o inferno, imagina. Que adianta você estar casada com o teu namorado aí, junto com ele, mas está no inferno? Não adianta nada. O primeiro avivamento acontece em mim, na minha procura sincera de salvação, no enchimento, no batismo do Espírito Santo em mim, pedindo à Virgem Maria, a priora do avivamento: Maria, batiza-me, assim como a senhora levou o Espírito Santo a Isabel, me batiza. E claro, o segundo movimento é na nossa família. Também não adianta, né? Eu ser cheio do Espírito Santo na minha paróquia, sou bonzinho com os outros, faço caridade para todo mundo. Se o padre me pede isso, eu faço, me pede aquilo, eu faço. Mas na minha casa, nada. Na minha casa é coice e chute, porrada e bomba. Não, não pode. Não pode, povo de Deus. O avivamento tem que começar dentro do meu coração e depois dentro da minha casa. E aí, claro, como Isabel ficou repleta do Espírito Santo, então o avivamento saiu de dentro de Isabel e foi para os filhos, foi para João Batista. E Isabel formou ali no ventre João Batista, o grande profeta do Novo Testamento, o último dos profetas. E você na sua família, você é avivado, sua esposa, o seu esposo avivado. Então os seus filhos, vendo vocês dois avivados, vão ser também avivados. Eles também serão cheios do Espírito Santo. Se o seu filho e a sua filha vê você e o seu esposo sempre brigando, qual é o testemunho de um matrimônio que eles vão ter? Qual é o desejo de ser de Deus que eles vão ter? Às vezes até para ir para a igreja é briga, né? Porque a mulher atrasa, que está arrumando o cabelo, o homem não quer ir porque demora demais a missa, isso e aquilo. Aí teu filho está lá, ouvindo isso, vendo isso, ele vai querer ir para a igreja? Não vai, porque ele está vendo que todo dia de domingo é briga. Então domingo é um dia bom, é o dia do Senhor, é o dia da festa, é o dia da ressurreição? Não, domingo é o dia da briga, que meu pai não quer ir, que meu pai quer tomar cerveja, minha mãe briga com ele. Aí domingo é o dia da confusão. Então o filho não vai querer. Mas se o esposo e a esposa estão alinhados, os filhos também serão frutos do avivamento do esposo e da esposa. Aí que está o grande problema. Às vezes a gente quer ser avivado para os outros, para os de fora, né? O padre Rafael quer pegar o microfone aqui, e é muito bom ele ser avivado para o acampamento do avivamento, mas dentro da casa dele, pronto, aí é bagunça, é briga, é confusão. Então adianta? Glória, é claro, né, gente? Não estou falando aqui que ninguém vai acertar sempre, vai ser perfeito, não é isso. Mas estou dizendo de uma procura, de uma busca constante. E claro, essa procura, essa busca, ela começa imitando a Virgem Maria, pedindo: Nossa Senhora, seja a priora do avivamento na minha vida, me conduza ao avivamento. Nossa Senhora, me encha do Espírito Santo. Tudo começa na Virgem Maria. Quando nós vivemos o batismo de crianças, a igreja batiza as crianças, e logo no fim do rito, a igreja faz o que? Consagra cada criança a Nossa Senhora, porque ela é a priora, ela é a condutora do Espírito Santo. Sem ela não há Espírito Santo. Eu gosto de dizer uma coisa muito legal, sabe? Você que é casado, a pessoa que mais te conhece não é o seu esposo, é a sua esposa? Com certeza, se não for já está errado, né? Mas quem deve te conhecer melhor do que qualquer outra pessoa é o teu esposo, é a tua esposa. Aí se, por exemplo, o padre Rafael quer conhecer a Sheila, vou usar a Sheila de novo. Primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para quem é mais próximo da Sheila, não é?
teu esposo? E aí, Júnior, como que é a Sheila? Eita, a Sheila me dá dor de cabeça, padre. Rapaz do céu, a Sheila... Meu Deus. Mas eu vou perguntar pro Júnior. O Júnior vai me dizer o que a Sheila gosta de comer, o que a Sheila faz, não é assim? E claro, o esposo e a esposa tem que conhecer um outro. Se não conhecer, uma vergonha, né? Já está errado, já precisa parar para pensar. E aí o Júnior vai contando a Sheila, e eu vou conhecendo a Sheila através do Júnior, claro. Depois que eu sei um pouco melhor, aí eu posso agradar a Sheila, né? A Sheila gosta de chocolate. Aí no outro dia eu vou lá, compro chocolate e levo para a Sheila. Ô Sheila, tá aqui. Nossa, como você adivinhou, padre? O senhor é uma bênção. Eu perguntei, né? Mas a gente não fala, né? Faz a surpresa. Então a gente vai se aproximando do outro também através dos amigos, daqueles que conhecem o outro. Quem é a pessoa que mais conhece, é mais íntimo de Jesus? É a Virgem Maria. Aí eu vou dizer que eu não quero ela, que eu não aceito ela? Como que eu vou conhecer Jesus se eu não aceito a pessoa que é a melhor amiga dele, que é a mais íntima dele, a repleta, a cheia dele, a transbordante dele? Não tem como. Ou você acha que tem como? Com certeza não tem como. Então muitas vezes as pessoas se enganam, rejeitando a Virgem Maria, colocando ela de lado. Não. O nosso movimento aqui nesse acampamento é de trazer Maria para dentro da nossa casa, trazer Maria para dentro da nossa vida sem medo de se consagrar a ela, de entregar a sua casa para ela, de pedir a ela: Maria, como eu faço para agradar Jesus? E ela vai te ensinando. Eu não falei que Maria gerou Jesus dentro do coração, primeiramente, depois do ventre? Então Maria vai me ajudando a gerar Jesus dentro do meu coração, vai me ensinando, Maria, vai me conduzindo. E Maria vai então nos ajudando, vai nos conduzindo. Veja, meus irmãos, todos nós precisamos viver essa experiência de gerar Jesus dentro do nosso coração. Ninguém aqui vai conseguir gerar Jesus no ventre, né? Ninguém aqui vai conseguir fazer isso. Mas no coração, todos nós somos chamados. A exemplo de Maria, gerar Jesus dentro do nosso coração. E a modelo dela, ela, priora do avivamento, vai nos ensinando. Aonde Maria vai, ela está repleta, cheia do Espírito Santo. Então ela quer levar você a esse avivamento. Ela quer levar você a esse enchimento do Espírito Santo. E claro, o Espírito Santo ele vem de diversas formas. E para cada um existe um mistério. Para cada um existe um mistério do Espírito Santo. E aqui eu quero contar para vocês um pouco também da minha história, porque acredito que o testemunho também é importante. Não para dizer que o Rafael é o super poderoso e o escolhido de Deus. Claro, escolhido como padre. Mas para dizer que se o Rafael viveu isso, e vivendo isso eu me tornei padre, você também vai viver isso, e vivendo repleto do Espírito Santo, você vai cumprir com a sua missão. Eu não disse no início que quem é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que faz é se colocar a serviço? Então é isso, o Espírito Santo quer te encher para você se colocar a serviço da igreja, a serviço da sua família, a serviço do reino de Deus, o avivamento. Veja, a minha história, ela começa no ventre da minha mãe. Muito interessante, por isso escolhi essa passagem do ventre, do batismo de João, no ventre da mãe dele, de Isabel. A minha mãe lá em Cuiabá, ela junto com meu pai brigaram lá na família dela, eles são sulistas, brigaram e foram para Cuiabá, interior, Cuiabá, no centro de Mato Grosso, a capital do Mato Grosso. E lá em Mato Grosso, minha mãe e meu pai escolheram viver afastados da família, longe da família. Não queria saber de tio, de vô, de nada, por causa da mágoa. E ali no coração da minha mãe e do meu pai, eles quiseram construir a família longe. Então lá em Cuiabá, a minha mãe já tinha meu irmão chamado André. E ela queria ainda ter filhos, e não conseguia. Logo depois do meu irmão, minha mãe teve 2 abortos espontâneos. Teve uma gravidez, perdeu. Depois teve outra gravidez e perdeu também. Então um dia em oração, minha mãe disse assim: olha, é a minha última tentativa. Se eu
viver mais um aborto, eu vou entender que Deus não quer mais filhos para mim. Eu fiz a minha parte, eu me esforcei, mas se Deus não quer, então tudo bem. Então minha mãe foi, engravidou e começou a fazer um acompanhamento com o médico. Logo no início desse acompanhamento, o que aconteceu? Minha mãe começou com um descolamento na placenta, logo nos primeiros meses. As mulheres entendem melhor do que a gente isso, né, os homens. Mas descolamento na placenta quer dizer que ali o bebê já está se perdendo, né? Está se deslocando, está saindo ali do útero e vai haver o aborto. Então o médico disse para minha mãe: olha, a senhora tem fé em Deus? A minha mãe disse, meio trêmula, né? Eu tenho. Então a parte da senhora é rezar. E a parte médica eu faço. A senhora fique tranquila. A parte médica eu faço. A parte da senhora é rezar. Aí o médico disse para ela: olha, sua gestação você vai ter que ficar de cama uns 9 meses. Então minha mãe, mesmo muito ativa, querendo tanto esse filho, ficou de cama e ficou os 9 meses. 9 meses ouvindo a Rádio Canção Nova 100.3 de Gravatá, né? Lá em Cuiabá era a Rádio Bom Jesus de Cuiabá, a Rádio da Canção Nova. 24 horas ali deitado ouvindo a Rádio Canção Nova. Tá vendo? Maria batizando João Batista no ventre. João Batista é eu, né? Olha que audacioso, né? João Batista é eu lá no ventre lá. E Maria, minha mãe lá, ouvindo a Rádio Canção Nova todo o tempo e rezando. E minha mãe me dizia, depois que eu cresci, falou: olha, Rafael, desde o início da sua gestação, quando eu descobri que eu estava com o descolamento da placenta, eu fazia todos os dias essa oração. Eu dizia: Nossa Senhora, toma, esse filho é teu, ele não é meu. Toma, esse filho é teu, ele não é meu. Eu consagro à senhora essa criança. Se a senhora faz com ele o que a senhora quiser, se for para a senhora levar ele morrer, o que quer que seja, a senhora faça com ele o que a senhora quiser. E a todo tempo minha mãe fazia essa oração, e estava eu lá, o João Batista lá, só recebendo o Espírito Santo, crescendo, desenvolvendo. Foi muito difícil a gestação da minha mãe, muitos medos, muitos problemas. Certo dia até mesmo, o padre foi rezar por ela e disse: olha, fique tranquila, essa criança que vai nascer, ela vai ser padre, vai ser um homem, vai ser padre. Minha mãe tinha que, no coração dela, de dar o meu nome de Gabriel. Aí quando aquele padre rezou pela minha mãe no ventre dela, aí então ela falou: não, ele não pode ser Gabriel, ele tem que ser Rafael, porque Rafael não é o anjo da cura, e não era isso que ela estava precisando. Então ali ela mudou o meu nome depois da oração desse padre. Veja, de novo, Maria visitando Isabel e levando o Espírito Santo através daquele padre, rezando na barriga da minha mãe. E aí eu nasci. Engraçado que ninguém assim falou muita coisa para mim, mas eu era criança. Às vezes quando eu ficava com raiva da minha mãe, eu dizia para ela: a senhora não é minha mãe é Nossa Senhora. Falava isso para provocar minha mãe. A senhora não é minha mãe, a senhora está brigando comigo porque eu fiz isso e aquilo, mas minha mãe é Nossa Senhora. Minha mãe ficava brava. Quando eu fui contar para minha mãe: mãe, depois de toda a loucura da minha vida, agora eu quero ser padre. Minha mãe doidou, não queria, não aceitava de jeito nenhum. Não aceitava de jeito nenhum. Aí um dia peguei ela chorando no quarto, rezando diante dos pés da Virgem Maria. Ela rezando o rosário diante dos pés da Virgem Maria, ajoelhada. Lá em casa não é Aparecida, lá em casa é Nossa Senhora Auxiliadora. Aí ela rezando diante da Nossa Auxiliadora, e eu cheguei e disse: ô mãe, por que a senhora está chorando? Eu me arrependi de ter entregado para ela. Agora ela está te levando embora, eu não quero. Falei: a senhora me deu para a Virgem Maria, então ela vai fazer comigo o que ela quiser. Tá vendo? Nossa Senhora é a priora do avivamento. São sinais pequenos, detalhes da nossa vida espiritual, detalhes que tem na minha vida, mas que tem também na sua. Eu estou contando aqui a minha história, não porque eu sou o melhor, mas para dizer para você: a Virgem Maria também está caminhando na sua história, ela também está te visitando, ela também está movimentando o céu em favor da sua vida, em favor do teu avivamento, em favor do avivamento da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Na minha mãe, ela precisou passar por essa
provação de fé, duas, né? Da gestação e depois da oferta. Teve que me ofertar para Jesus. A profecia teria que se cumprir, não é? Era uma coisa de Deus, era uma ação de Deus. Mas a aprovação não ficou só na vida da minha mãe, na gestação dela, na minha saída de casa, né? Porque seria muito bom, né? Minha mãe e meu pai se lascando e eu só curtindo a vida, né? Padre, belezão, né? Não, não é assim. Todo mundo tem a purificação, todo mundo tem a sua aprovação, todo mundo tem um caminho de avivamento. Interessante, eu vivi muitas coisas dentro da Canção Nova, mas também quero dizer do avivamento que eu vivi através da Virgem Maria lá. E aí depois, dentro do seminário, depois de ter passado o caminho vocacional, tudo que eu vivi, veja, no ano de 2017, no final do ano, então eu estava lá no seminário, descobri certa vez que estava com câncer. Fiz exames, fiz cirurgia, tirei o nódulo, descobri que estava com câncer. Fui lá para São Paulo ficar internado na capital. Fiquei 1 ano internado em São Paulo, tratando de leucemia. Fiquei aquele ano muito intenso, de provação, de combate na fé. E digo para você, um ano de avivamento. Um ano de avivamento, né? Quem o Rafael é melhor do que os outros para também não passar pela provação, pelo amadurecimento, né? Não quer que as coisas aconteçam. Maria, para levar o Espírito Santo a João Batista, teve que caminhar no deserto, dias e dias caminhando no deserto. Eu também precisava caminhar no deserto. Você também precisa caminhar no deserto. E o meu deserto no seminário foi o tratamento do câncer. O seu talvez seja outra coisa, seja o desemprego, seja a tua família, a tua casa, seja uma outra doença. Eu não sei qual é o teu deserto e aonde a Virgem Maria vai levar o Espírito Santo dentro desse deserto. Mas o meu foi dentro do tratamento do câncer. E eu lembro que logo no início, internado, fiz a cirurgia, coloquei o catéter no meu peito para receber as quimioterapias. E ali começou todo um tratamento, né? E aí eu lembro que logo nos primeiros dias, eu lá no hospital internado, quando recuperei da cirurgia do catéter, o Padre Roger me acompanhou muito, ele era responsável dos padres. E aí ele falou: Rafael, para iniciar aqui tudo, vou celebrar uma missa aqui com você, aqui dentro do quarto do hospital. Aí a gente começou rezando lá a missa. Quando chegou o momento do ofertório na missa, né? Você sabe qual é o movimento do ofertório, não é? Que é a hora de botar o dinheiro na sacolinha, não é isso? Sim ou não? Sim. Não, o ofertório não é isso, gente. O ofertório é o momento de você entregar o seu coração para Deus. O dinheiro é detalhe, claro que é importante, né, Fábio? Mas não é o mais importante. O ofertório não é botar o dinheiro, é entregar o seu coração para Deus, é ofertar você mesmo para Deus. Então, no meio daquela oração, o Padre Roger celebrando a missa, eu disse: Padre, desculpa aí, deixa eu parar essa missa aqui. Eu quero fazer uma oração espontânea aqui. Eu quero me colocar, me consagrar todo o meu tratamento à Nossa Senhora. Aí o Padre Roger pensando com certeza, né? Coitado, menino seminarista, já vai morrer mesmo aqui nessa cama, né? Vou dar o luxo para ele fazer isso, né? Aí o padre parou a missa, ficou quieto ali, ofereceu o pão e o vinho, e eu comecei a rezar ali em voz alta. Que bonito, que bom que eu rezei em voz alta, que o Padre Roger ouviu a minha oração ali também, não foi só eu rezando. E ali na minha oração eu dizia: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração a Ti, quero entregar a minha vida. O Senhor sabe que eu deixei a minha casa, eu deixei os meus sonhos, sonho de ser médico, sonho de ter uma família, sonho de ser pai. Eu entreguei tudo a Ti, Senhor, e eu quero nesse ofertório mais uma vez renovar a minha entrega a Ti. E de modo muito especial, Jesus, eu quero pedir que nesse ofertório, nessa Santa Missa, eu seja gerado no ventre da Virgem Maria. Eu quero me consagrar de novo à Virgem Maria. Assim como eu fui consagrado no ventre da minha mãe, eu quero renovar essa consagração. Eu quero pedir mais uma vez que a Virgem Maria me coloque dentro do seu ventre e faça de mim a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Toda a purificação que Deus deseja na minha vida, eu quero entregar a Ti a minha vida, Virgem Maria. E permito que a Senhora faça comigo o que a Senhora quiser. E fui falando da Virgem Maria
pedindo que ela me colocasse de novo no ventre dela. Não foi Maria que gerou Jesus no ventre? Foi ou não foi? Falei, Maria, se a senhora gerou Jesus no ventre, me gera também nesse ventre. Eu quero. Tudo bem, terminou a missa ali, ninguém levitou, ninguém chorou, nada, normal, né? Tudo beleza, normal. Terminou a missa, continuamos o dia, dormimos. No outro dia pela manhã chegou a enfermeira lá no meu quarto e entregou para o Padre Roger uma folha. Padre, está aqui, ó. Aí o Padre Roger começou a ler e começou a rir. E pegou e me entregou a folha. Aí quando eu comecei a ler aquela folha, olha que impressionante, povo de Deus, olha que loucura, olha que maquinação, que coisa de doido. Eu li lá, lista de materiais necessários para os cuidados do paciente Rafael Vitor. Aí, primeiro item da lista, shampoo Johnson & Johnson Baby, sabonete Johnson & Johnson Baby, lenço umedecido Johnson & Johnson Baby. Olha eu fazendo propaganda da Johnson & Johnson. Tudo baby, 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 baby. Aí eu olhei aquilo e comecei a rir. Falei, padre, olha que loucura aqui, virei bebê mesmo. Olha aqui, ó. É pomada, é lenço, é sabonete, é shampoo. Porque a quimioterapia, ela desgasta muito a pele da gente, resseca, sangra a boca, os dedos, o nariz. Então tudo tinha que ser coisa muito assim, delicada. Coisa de bebê. Claro que isso aqui iria acontecer de todo jeito. Mas quando eu rezei, a coisa ficou séria, né? Falei, olha, Deus está ouvindo a minha oração. Não é possível que eu vou morrer nesse hospital. Nossa Senhora está me pondo no ventre. Olha aqui, ó, a lista aqui com os itens de bebê. Realmente eu estou dentro da gestação de novo. Aí eu falei, meu Deus do céu, se faltou alguma coisa na minha gestação, então aqui agora vai ter. Tudo do bom e do melhor. A Canção Nova deu do bom e do melhor para o Rafael, seminarista. Eu fui ali, shampoo, sabonete, a coisa foi indo. E claro, né? A gente é bobo, a gente é besta, não é verdade? Então passa o tempo também, o que acontece? Eu e você também vamos perdendo a fé, né? E ia passando sofrimento, passava mal, vomitava, não aguentava comer, ficava fraco, caía. Uma série de coisas. E às vezes também vinha na minha cabeça, olha, será que eu não vou morrer mesmo? Tudo bem, né? Vai que Nossa Senhora está me gerando mesmo, eu estou me santificando aqui no hospital para morrer logo, né? Pode ser também, né? Por que eu sou melhor do que os outros? Está todo mundo aqui no hospital morrendo, por que eu também não morro, né? E ficava me questionando, será que tem um propósito, o que é? Então a fé vai, né? Tem dia que você está com a fé lá em cima, não é? E tem dia que você está com a fé lá, é normal, faz parte, você só não pode parar, tem que continuar. Tem que deixar que o avivamento e o deserto aconteça na sua vida. Tem que deixar que Nossa Senhora te gere no ventre. E às vezes esse ventre é o deserto, é o sofrimento. O ventre da Virgem Maria foi o sofrimento na minha vida. Foi o câncer ali, que eu louvo e bendigo a Deus todos os dias por ter vivido. E que bom, foi passando os dias, já estava lá para frente um pouco do tratamento. E olha o que aconteceu comigo. Eu acamado, não aguentava mais nada, sem cabelo, careca, sem sobrancelha, uma loucura, ruim. Um dia um cara na internet de Minas Gerais mandou uma mensagem para mim. E eu pedia para a pessoa que estava comigo, no caso lá era o Padre Gilbertinho. Alguém aqui conhece o Padre Gilbertinho? O Padre Gilbertinho é assim, né? Danico, né? Dá no peito aqui do Padre Rafael, o Padre Gilbertinho. Aí o Padre Gilbertinho ia lendo as mensagens para mim. Olha, não sei quem mandou mensagem, não sei quem mandou. Rafael, tem um tal aqui de Edinho, o cara mandou uma mensagem para você dizendo que está aqui em São Paulo, ele é de Minas Gerais, e ele junto com a paróquia dele fizeram uma arrecadação e compraram um presente e eles querem te entregar. Aí eu falei pro Padre Gilbertinho, não inventa coisa, não traz esse cara aqui, não conheço esse cara, minha imunidade está baixa, tu quer que eu pegue uma doença aqui, eu vou ficar mais uns 30 dias aqui no hospital, e eu doido para sair do hospital, né? Doido para sair. Não, o Edinho está insistindo que ele veio de longe, ele quer te trazer um presente. Padre Gilberto, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, eu não estou com paciência nenhuma para receber ninguém, para estar sorrindo aqui. Oi, você está bem? Olha aqui como eu estou bem caído na cama, ó. Né? A gente tem essa mania, né? Chega pro doente e diz, oi, tá tudo bem?
É claro que não tá bem, né? O cara tá doente, né? É tipo de pergunta que a gente faz, né? Tá bem pro doente? Não, né? Meu amigo, Deus te abençoe, né? Agora tá bem? Com certeza não tá bem. Pronto, aí o Padre Gilbertinho falou, não, deixa o cara vir. Aí veio esse cara. Quando esse cara entrou no quarto, vocês não imaginam, o cara tem 2,5 metros. O Padre Gilbertinho foi abraçar ele e quase que entrou dentro do bolso dele. Ó, o cara, um monstro. E eu deitado naquela cama olhando aquele monstro. Falei, o que esse monstro tá fazendo aqui? O que esse cara veio me perturbar aqui? Esse dia de tarde, eu fraco, não conseguia nem levantar da cama. Fraco, anêmico. Esse cara trouxe uma caixa e me deu essa caixa. Botou em cima assim do meu colo. Aí eu peguei a caixa, botei de lado na cama e continuei deitado lá, né, olhando pra cima. E o cara conversando, e eu já tava me enjoando ali, já querendo vomitar, já era ruim. E o cara falou assim, olha, abre a caixa. Eu falei, não, fique tranquilo, depois a gente vê, mas obrigado, viu? Deus te abençoe, né? Como se eu dissesse assim, né? Pode ir indo, né? Vai indo, vai com Deus, né? O cara, não, veja aí, porque eu tenho que mandar uma foto pro pessoal da paróquia. Lá que eles mandaram um presente, eu tenho que mostrar que eu vim e trouxe esse presente. Eu falei, meu Deus do céu, você não é o Satanás me perturbando aqui na cama, né? Pensei eu, olha que coisa. Aí fui, peguei aquela caixa, não conseguia nem abrir o papel. Eu falei, Padre Gilberto, abre aqui pra mim. Aí o Padre Gilberto foi abrindo ali o papel, tirando a fita, uma caixa. Aí quando ele abriu a caixa, ele olhou, ele me deu. Ele não tirou o presente da caixa, né? Me deu. Aí eu peguei aquela caixa, quando eu comecei a tirar, era uma imagem de Nossa Senhora. É uma imagem de Nossa Senhora. Mas espera aí, não vai aplaudir ainda não, espera um pouquinho, você vai aplaudir daqui a pouco, tá? Segura o aplauso aí, tá? Segura. Vocês não imaginam qual que era a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem quantos títulos aí no mundo aí? Centenas, quem sabe até milhares de títulos. Você não imagina, eu não falei para ninguém da minha oração. Quando eu tirei a imagem de Nossa Senhora, era Nossa Senhora grávida. Quase caí para trás. Pode aplaudir agora. Para você ver a ação de Deus. Veja a ação de Deus tão poderosa na minha vida. Quando eu abro aquela imagem, podia ser Aparecida, podia ser de Fátima, podia ser qualquer imagem de Nossa Senhora. Um grupo de oração lá de Minas Gerais, que nem me conhecia, nunca tinha ouvido falar de mim, me manda uma imagem de Nossa Senhora grávida. Olha que loucura. Veja se não é a presença de Deus na nossa vida, nos detalhes. Até hoje eu tenho essa imagem de Nossa Senhora grávida lá no meu quarto. E a imagem é grande, viu? Não é pequena não, é de 45 centímetros. Então eu rezo com ela todo dia pedindo que Nossa Senhora me coloque de novo no ventre. E eu estou contando tudo isso para você, para que você também nessa manhã seja colocado dentro do ventre da Virgem Maria. Talvez você até já está dentro do ventre da Virgem Maria, mas você ainda não percebeu. Nossa Senhora já está gestando você para o avivamento e você ainda não percebeu, mas ela já está cuidando de você. Mas nessa manhã eu queria que você desse total liberdade para ela. Desse a ela toda a condição dela fazer na sua vida, na vida da sua família, o que ela deseja. Ela que levou o Espírito Santo a Santa Isabel, que ela nessa manhã também possa levar a você o Espírito Santo. Do mesmo modo que o Rafael, João Batista, foi batizado no câncer, foi batizado no ventre da minha mãe, você também seja batizado aí, aqui na Canção Nova de Gravatá. Aqui a Canção Nova de Gravatá, o lugar do encontro com Deus. Por isso vamos ficar em pé, vamos pedir que Nossa Senhora, aquela que conduz o avivamento, a priora do avivamento, te leve ao batismo no Espírito Santo, te leve para dentro do ventre dela. Por isso, com a mão no seu coração, você vai dizer assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã de sábado,